Galera, antes do vídeo começar, deixa um like, porque, de fato, quanto mais like e comentário o vídeo tiver, mais a plataforma entende que ele é relevante e o distribui. E o vídeo de hoje pode tirar muito indeciso do negacionismo e pode trazer a nossa galera para refletir sobre algo muito maior. Logo, contribua para essa causa. Combinado? Então, a treta, né? Na quinta-feira, o Nicolas fez um vídeo que eu considero de extrema relevância, porque ele meteu o pau no Alcolumbre. E não foi uma pancada simples, foi algo muito bem fundamentado. Estamos em abril e até hoje o Alcolumbre, presidente do Senado, não chamou a reunião do Congresso, que geralmente acontece na volta do recesso legislativo. E isso não aconteceu por dois motivos. O primeiro é que, na reunião do Congresso, ele seria obrigado a ler o requerimento de abertura da CPI do Banco Master, que tem todos os requisitos cumpridos. Só falta o Alcolumbre ler o requerimento e ele não quer, não tá afim. A abertura do CPI no Senado não é facultativa, ela não depende de uma fila, diferentemente da Câmara dos Deputados. Ela é um direito das minorias com entendimento consolidado na Suprema Corte. E, novamente, para que fique claro, na reunião do Congresso, o requerimento de abertura tem que ser lido. Então, Alcolumbre simplesmente não convocou a reunião, senão a CPI, que vai acertar frontalmente não apenas os ministros do STF, como também vários parlamentares e talvez o próprio Alcolumbre, seria aberta. O segundo motivo é que, na reunião do Congresso, o Alcolumbre teria que pautar os vetos do déspota que ocupa a presidência da República, o Lula. Entre esses vetos está a dosimetria da pena, que passou com margem bem larga, tanto na Câmara como no Senado. Ou seja, o veto do Lula será derrubado e a dosimetria será promulgada, o que seria um alento para os presos do dia 8. E não, eu não estou falando apenas do presidente Bolsonaro, do Braga Neto, do Garnier, do Anderson Torres, do Felipe Martins, do Silvinei, do Heleno e de tantos outros. Eu estou falando de um empresário que doou R$ 500 para uma manifestação e foi condenado a 14 anos de prisão. R$ 500, gente. 14 anos de prisão. Eu tô falando de uma idosa com câncer que segue presa pelo 8 de janeiro. E, gente, olha bem o rosto dessa senhora. Pelo amor de Deus! Felipe Martins está preso nesse momento em um regime RDD, que na prática é uma solitária, violando completamente o seu direito de ter convívio com outras pessoas. E ele tá nesse regime de solitária porque o presídio que o Alexandre insiste em mantê-lo não pode garantir a sua segurança. E pronto. Agora, bora falar do que realmente interessa? Vamos falar do Alexandre? A situação piorou bastante e descobrimos isso com a matéria da CNN. Mas antes, eu preciso dar um contexto importante. Então, vocês lembram que eu falei que o Alcolumbre estava mantendo o Congresso fechado e assim pedindo a CPI do Master? Pois é, os senadores entraram com um pedido de abertura de CPI no Supremo Tribunal Federal, alegando omissão do Alcolumbre. E é muito legal essa situação, porque, para rejeitar a prorrogação da CPMI e do INSS, os ministros disseram que prorrogação não era uma atribuição da Corte, só a abertura de CPI, que era um direito consolidado da maioria. Esse pedido de abertura caiu com Cas com K, que acabou se tornando o relator do caso. Eu já estava achando que não teria como isso ser ruim, porque se os ministros mandassem abrir a comissão que vai investigar o Master, ótimo. Se eles negassem, seria um escândalo monumental, visto que o STF determinou a abertura da CPI da Covid. Fora que iriam se contradizer em público num curto espaço de tempo com a memória do brasileiro e da mídia bem frescas. Além disso, iriam evidenciar uma tentativa de blindagem de um caso que já possui repercussão nacional e é amplamente investigado pela Polícia Federal, que está à espera da delação do Porcaro. Cássio Conká, na minha opinião, nem deveria ser o relator do caso, já que o Mendonça é o responsável pelo caso Master e deveria avocar para si como prevenção. Modalidade inaugurada por Alexandre e amplamente aceita por toda a corte. Mas enfim, tá com Cássio. Só que o Cássio viu seu nome parar nas matérias de jornais que comentam o escândalo do Master. E o caso envolve o Cássio e seu filho, fenômeno do direito que recebeu valores consideráveis em consultoria jurídica. E calma, não tá nem perto dos milhões da esposa do Alexandre, nem dos milhões do Lewandowski. Mas foi uma quantia generosa. Porém, o que Cássio Conká aparentemente não sabia era que o vazamento de seu nome e de seu filho, na verdade, pode fazer parte de uma estratégia muito bem elaborada para tentarem anular isso tudo. Muito coisa de filme de mafioso, né? E é aí que entra a matéria da CNN. Investigadores veem situação de Moraes no caso Master pior do que a de Toffoli. A avaliação é que vazamentos contra Nunes Marques visam barrar a abertura de inquérito no futuro. Tá, deixa eu detalhar a insanidade que essa matéria revela. Os investigadores da Polícia Federal não pararam para maratonar One Piece enquanto o mundo estava girando. Eles estão a cada dia extraindo mais e mais conteúdos dos celulares apreendidos do Vorcaro, de seu cunhado Zetel e de várias outras pessoas. E à medida que eles vão coletando mais e mais informações, ficou claro que Alexandre tá bem mais lascado que Toffoli. E olha que o Toffoli tá tão ferrado que ele teve que se declarar suspeito e não votar na manutenção da prisão do Vorcaro. Para os investigadores, a questão do Toffoli tem mais cara de transação comercial de compra e venda do resort. Coisa que, mesmo eu não sendo investigadora,
Eu discordo bastante. Afinal, o fundo do Master, que comprou a parte do Toffoli no resort, recebeu 25,9 milhões da JIF dos irmãos Batistas. Você lembram, né? Wesley e Joesley. Pois é. A mesma JIF que Toffoli anulou o pagamento de 10 bilhões de seu acordo de leniência devido à corrupção confessada.